Bom dia, irmãos, bom dia a todos que estão conectando aí no nosso Facebook. Nós vamos começar mais um culto nessa manhã de domingo, hoje, dia 12 de julho de 2020, mais um culto nessa manhã de domingo. Então, os irmãos podem ir entrando aqui, se conectando. Os irmãos que quiserem também compartilhar a nossa transmissão, fiquem à vontade também para compartilhá-la. Ok, enquanto os irmãos estão entrando, eu vou fazer a leitura de um cântico que nós cantávamos muito aqui na igreja, é o cântico Contemple a Deus. Quem pegou os mares em suas mãos e contou da areia cada grão, reis e povos tremem com sua voz, a criação rende adoração. Contemple a Deus, em seu trono está, venha adorá-lo. Contemple ao Rei, incomparável é, venha adorá-lo. Quem já deu conselho ao Senhor? Quem questiona o que ele falou? Ao Deus sábio, quem vai ensinar? Sua majestade ninguém pode sondar. Quem nas mãos os pregos carregou, em lugar do homem pecador? Jesus Cristo, humilde a padecer, ressurgiu e reina com poder. Contemple a Deus, em seu trono está, venha adorá-lo. Contempla ao Rei, incomparável é, venha adorá-lo. Que a palavra de Deus possa nos levar a olhar para o alto, olhar para o Rei, e que possamos contemplar esse nosso Rei que nos assiste e também está cuidando de nós. Vamos orar. Meu Pai, quero agradecer por mais essa oportunidade de estudar a Tua Palavra e queremos pedir que a Tua Palavra seja revestida com o Teu poder para fortalecer nossa fé, aumentar nossa esperança em Ti. E se tiver pessoas que estão longe de Ti, que por meio da Tua Palavra eles possam voltar, que possa haver salvação e que o Senhor venha fortalecer cada vez mais a fé da Tua igreja. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos hoje iniciar uma nova série. Na verdade, nós estávamos estudando os Salmos, só que nós dividimos o livro dos Salmos em 10 capítulos. Então nós fomos até o Salmo 10, aí nós faremos uma pausa, iniciaremos uma outra série, aí mais para frente nós voltamos para o livro dos Salmos. E a série que iniciaremos hoje pela manhã tem muito a ver com esse momento que vivemos, para nos fortalecer, nos ajudar. Nós vamos estudar a vida do profeta Elias. Elias viveu numa época muito difícil e Deus o sustentou, Deus o ajudou, e nós vamos aprender muito com Elias nessa série que começa hoje. O tema da mensagem é o riacho secou. Então vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Então convido você a abrir sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, primeiro dos Reis, capítulo 17, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Então, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 7. Lembrando, os irmãos podem interagir aqui com o culto, dando seu bom dia. Os irmãos também podem aqui mencionar aniversariantes da família, ou qualquer aniversariante que você queira colocar aqui para nós orarmos, fiquem à vontade. Então nós vamos ler aqui 1 dos Reis, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 7. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui e vá para o leste,
e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Irmãos, o profeta Elias viveu numa época muito difícil em Israel. Era uma época em que Israel estava dividido. Havia o reino do norte e o reino do sul, e Elias viveu lá no reino do norte. E o rei que estava no poder era o rei Acabe, um rei muito mau, mas Acabe era casado com uma mulher pior que ele ainda. Acabe era casado com Jezabel, uma mulher dominadora, maldosa, perversa. E Jezabel, ela era devota de um deus, de um ídolo chamado Baal. E Jezabel não só adorava Baal, ela fez com que Acabe construísse um templo particular para ela adorar o seu Deus. E Jezabel queria trazer a adoração a Baal para todo Israel. Ela queria que os israelitas parassem de adorar a Deus, parassem de adorar o Senhor, para adorarem a Baal. Eles diziam que Baal era o Deus da chuva, era Baal que trazia chuvas, era Baal que abençoava as colheitas, a criação de animais, Baal era o Deus da fertilidade. Então, para que Baal trouxesse chuva e abençoasse a plantação, eles tinham que cultuar a Baal. Quanto mais eles cultuassem Baal, mais Baal abençoaria as chuvas e as colheitas. Aí vem um detalhe: como que era o culto a Baal? O culto a Baal é difícil até descrever como que era, mas o culto a Baal era um culto totalmente imoral. As pessoas iam no templo de Baal e praticavam todo tipo de prostituição e imoralidade. Para você ter uma ideia, o culto de Baal se assemelha muito aos bailes de carnaval que tem aqui no Brasil. É coisa mesmo muito baixa, muito profana, muito imoral. Mas esse culto a Baal, por mais imoral que fosse, estava ganhando adeptos. Os israelitas estavam gostando de cultuar a Baal, e cada vez mais e mais israelitas estavam praticando este culto nojento a Baal. Só que tem um problema: a terra onde os israelitas estavam não era a terra deles. A terra é do Senhor, tudo pertence ao Senhor. E se eles continuassem com aquilo, Deus expulsaria eles da terra. Mais um detalhe: o povo de Israel estava debaixo de uma aliança que foi feita lá com Moisés, uma aliança de bênçãos e maldições. E a aliança regia que se o povo obedecesse ao Senhor, o Senhor abençoaria. Mas se o povo se afastasse de Deus, o povo seria castigado e poderia ser até expulso da terra. Deus estava pronto a expulsar seu povo da terra, mas Deus é misericordioso. E antes Deus levantou um profeta. Deus levantou o profeta Elias para que pregasse ao povo, para que o povo voltasse a adorar o Senhor. O nome Elias significa o Senhor é Deus. E o significado de Elias tem tudo a ver com o ministério que Deus havia dado a ele. Elias foi levantado para dizer para Israel que o Senhor é o único Deus que o povo tem que adorar é o Senhor e não Baal. E a primeira coisa que Deus falou com Elias foi para que Elias orasse. Deus pediu para que Elias orasse para que não chovesse. Olha só que pedido difícil, mas Deus falou para Elias orar, e Elias orou. Nós temos essa informação lá em Tiago no capítulo 5, 17, diz que Elias era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então Deus mandou Elias orar, Elias orou, e por 3 anos e meio não choveu lá em Israel.
E depois que Elias orou, depois que os céus se fecharam, Elias então, a mandato de Deus, Elias vai perante o rei Acabe. Deus encheu Elias de coragem, Deus tirou de Elias todo o temor de homens, e Elias vai perante Acabe e ele profere essas palavras que estão no versículo 1. Elias disse: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Elias está dizendo: olha, eu sirvo o Senhor, o Yahvé, Ele é o meu Senhor, Ele é o Deus de Israel, é Ele a quem sirvo. E eu vou dizer o seguinte: por mais de um ano não vai cair chuva e nem orvalho vai existir aqui na terra. Elias está dizendo: olha, vocês podem cultuar Baal o quanto vocês quiserem. Vocês acham que Baal é quem dá a chuva? Podem cultuar ele, mas não vai cair uma gota sequer do céu, porque quem controla a chuva não é Baal, quem controla a chuva é o Deus de Israel. E eu estou dizendo: não vai cair orvalho nem chuva nos anos seguintes. E o fato do céu estar fechado não somente é para mostrar que Baal não tinha poder sobre a chuva, e sim Deus é que tinha poder sobre a chuva, mas isso aí também tem a ver com a aliança. Como eu falei há pouco, Deus fez uma aliança com o povo de Israel, e essa aliança dizia, por exemplo, aqui em Deuteronômio, no capítulo 11, do verso 16 e 17, diz aqui o seguinte: Deus está dizendo: tenham cuidado, não deixem seu coração ser enganado, levando-os a afastar-se do Senhor e adorar outros deuses. Então, em Deuteronômio 11:16, Deus fala: tenha cuidado, porque o coração de vocês pode ser enganado, vocês podem ser induzidos a se afastarem de Deus para adorar outros deuses. E olha o que aconteceria se o povo afastasse do Senhor para adorar outro Deus. Versículo 17: se o fizerem, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, Deus fechará o céu e reterá a chuva, e a terra não produzirá suas colheitas, e em pouco tempo vocês serão removidos da boa terra que o Senhor lhes dá. Então Israel sabia que se eles adorassem outro Deus, a chuva iria cessar, a plantação iria acabar e seriam expulsos da terra. Deus estava sendo fiel à sua aliança. Nós cantamos: Deus é fiel a nós, Deus é fiel ao seu povo, mas também Deus é fiel a Ele mesmo. Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel às suas leis. Então Deus sendo fiel à sua lei, Deus sendo fiel à sua aliança, Deus não poderia continuar abençoando Israel enquanto Israel estava envolvido com essa adoração imoral a Baal. Então Deus, com fidelidade à sua aliança, reteve a chuva em Israel por 3 anos e meio. Depois disso, a palavra do Senhor voltou para Elias, versículo 2. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui e vá para o leste, e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para os alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Imagine como Acabe ficou furioso depois que Elias deu essa mensagem: não vai chover por 3 anos e meio. Então Acabe, tanto ele quanto Jezabel, eles queriam matar Elias, acabar com Elias. Então Deus precisava esconder seu profeta, e Deus mandou Elias então se esconder lá ao leste do Jordão, num riacho chamado Querite. E Elias passou por quase 1 ano isolado, sozinho, à margem do riacho de Querite. Imagina você passar 1 ano sem ter ninguém por perto para conversar. Imagine você 1 ano sem um celular, sem rede social. E Elias passou 1 ano sozinho, sem ninguém por perto,
A única companhia que Elias teve nesse tempo foi apenas a presença do Senhor. Elias tinha o riacho para beber água à vontade, e com relação à comida, Deus deu ordem aos corvos. E os corvos, eles traziam pão e carne para Elias de manhã e à tarde. Imaginou esse bicho, o corvo? O corvo é um bicho imundo, mas Deus usou o corvo para trazer comida e alimentar Elias durante esse quase um ano que ele ficou na beira desse riacho. O nome Querite tem um significado. O nome Querite é um nome que vem da marcenaria. Querite significa você cortar uma peça de madeira para aparelhá-la para ser usada. E é isso que Deus vai fazer com Elias. Deus cortou Elias do convívio social e separou Elias, porque Deus vai trabalhar na vida de Elias durante esse tempo que ele vai passar recluso aí. Não foi fácil Elias obedecer essa ordem, não foi fácil Elias se esconder durante um ano, fora do convívio das pessoas, e passar um ano na beira desse riacho, sendo alimentado por corvos, mas Deus iria trabalhar na vida de Elias. Deus iria humilhá-lo, e Elias seria forçado a confiar na provisão de Deus, porque não havia nada que Elias poderia fazer para conseguir seu sustento. Elias estava totalmente dependente de Deus. O corvo trazia comida de manhã, e Elias tinha que confiar que Deus mandaria de novo o corvo trazer comida à tarde. No dia seguinte era a mesma coisa. Elias acordava e ele tinha que confiar que naquela manhã Deus traria o alimento. Da mesma forma à tarde, Elias ele foi forçado a confiar em Deus. Elias ele foi ferido por Deus, né, podemos dizer assim, nessa situação tão difícil, mas as pessoas que Deus mais usou foram aquelas mais feridas, e Deus está preparando Elias para ser um homem de Deus. Se você observar aqui no versículo 1 do capítulo 17, Elias aqui é apresentado como Elias, o tesbita, Elias de Tisbe. Assim que Elias era conhecido. Mas agora, olha no final do capítulo 17, olha só o versículo 24. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus. Então, antes Elias era conhecido como o tesbita, mas agora, depois que ele passou esse tempo em reclusão com o Senhor, ele passou a ser chamado como o homem de Deus. E é o que Deus quer fazer isso em nós. Às vezes Deus vai nos obrigar a passar por situações difíceis, mas Ele está nos moldando para que nós possamos ser homens e mulheres de Deus. Mas, irmãos, não foi fácil esse ano para Elias, e Elias ele pôde perceber algo de errado que estava acontecendo com o riacho. Ele pôde perceber que o riacho começou a diminuir, porque como não chovia, né, e o que alimentava esse riacho eram as chuvas, então o riacho começou a encolher dia após dia, e Elias talvez observando aquele riacho encolhendo, e Deus não falava nada, e agora? E aconteceu que o riacho foi encolhendo, hoje estava menor, amanhã estava menor ainda, e o riacho foi cada vez mais diminuindo, chegou uma hora que o riacho era apenas um córrego, e de repente aquele córrego secou. Talvez Elias pensou, mas e agora? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus se esqueceu que eu tenho sede, que eu preciso de água? Será que Deus se esqueceu de mim? Eu vou morrer aqui nesse deserto? Mas foi só depois que o riacho secou, que nós lemos aqui no versículo 8, que a palavra veio de novo para Elias, e Deus o levou para outro lugar. Deus não tirou Elias de lá enquanto tinha água. Só depois que o riacho secou, é que Deus conduziu Elias para um outro ponto. E é nisso que eu quero trabalhar. O riacho secou, e agora? E eu sei que para todos nós tivemos a experiência de ver o riacho secar em nossa vida. Quantas vezes Deus tira de nós aquilo que até então estava sendo uma bênção. Tem gente que pensa que Deus nunca vai tirar de nós as bênçãos que Ele deu, mas isso não é verdade. O mesmo Deus que dá uma bênção,
Ele é soberano e é direito dele, ele tem o direito de tirar uma bênção que ele nos dá. Deus pode tirar de nós pessoas que nós tanto amamos, Deus pode tirar nossa saúde, Deus pode tirar nosso emprego. Então Deus pode tirar bênçãos de nossa vida. E assim como o riacho secou para Elias, riachos também secam em nossa vida. Nós também sofremos perdas de coisas que eram bênçãos, de coisas que eram preciosas para nós. E o que você vai dizer? Como que eu e você vamos reagir quando o riacho secar em nossa vida? Quando a nossa renda diminuir, quando perdermos saúde, quando perdermos entes queridos, quando o riacho secar em nossa vida, o que fazer? Eu quero deixar aqui, meus irmãos, um versículo de muito conforto e esperança para nós, que está lá em Isaías 49, do versículo 14 até o versículo 16. Isaías 49, do 14 ao 16. Diz assim, Isaías 49, do 14 ao 16. Sião, porém, diz: o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. Você já disse isso para Deus? Ou talvez você já pensou isso? Alguma vez você disse: olha, o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu de mim? O povo dizia isso, mas olha aqui o que Deus vai responder, versículo 15: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Eu estou dizendo, é muito difícil uma mãe deixar de amar o filho, mas infelizmente acontece. Temos mães aí que abandonam os filhos, isso pode acontecer, mas Deus diz, mesmo que aconteça de uma mãe abandonar o próprio filho, eu nunca vou me esquecer de vocês, eu nunca vou abandoná-los. E olha o versículo 16 o que diz: vejam, escrevi seu nome na palma de minhas mãos, seus muros em ruínas estão sempre em minha mente. Deus está dizendo, olha, o nome de vocês está escrito aqui na palma da minha mão. Como que eu vou esquecer de vocês? Cada vez que eu olho para a minha mão, eu vejo o nome de vocês aqui, e mais, os seus muros em ruínas estão sempre em minha mente, ou seja, eu estou por dentro do seu problema, eu sei o que está acontecendo com você, toda a sua situação está perante os meus olhos o tempo todo, eu não esqueci de você. Então, quando você ter essa sensação de que o seu riacho secou, de que a sua bênção foi tirada, lembre-se, você continua sendo lembrado, cuidado e assistido por Deus. Deus está cuidando de você. O riacho de Elias secou, mas Deus não esqueceu dele. Deus continuou a cuidar de Elias, e Deus, ele vai continuar a cuidar de você, mesmo que seu riacho seque. Ele vai suprir, ele vai dar aquilo que você precisa. E outra lição que nós aprendemos aqui é: o riacho seco foi uma consequência da própria oração de Elias. Nós vimos lá em Tiago que Deus mandou Elias orar, Elias orou, e a chuva cessou porque Elias orou, o riacho secou porque Elias orou para não chover. Irmão, nós também não oramos também para que Deus fortaleça nossa fé? Nós oramos, Senhor, aumente nossa fé, Senhor, aumente a fé da tua igreja, Senhor, santifica a tua igreja, santifica a minha vida. Nós não fazemos esse tipo de oração? Só que para Deus fortalecer nossa fé, para Deus nos santificar, Ele vai nos colocar em situações pouco confortáveis, como Ele fez com Elias. Mas essas situações pouco confortáveis que Deus nos coloca são lugares, são desertos, aonde Ele vai fortalecer nossa fé. Assim como Deus levou Elias no deserto para fortalecer sua fé, Deus também nos levará para desertos, para fortalecer nossa fé, fortalecer nossa confiança. Elias foi forçado a confiar na providência de Deus no deserto, e o deserto nos força a isso, nos força a esperar e a confiar no Senhor. Eu quero encerrar com o texto de Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3. Tiago lhe diz aqui:
para os irmãos. Tiago, ele era pastor da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém sofreu uma grande perseguição, uma perseguição tão grande que essa igreja de Jerusalém deixou de existir. Porque quando Jerusalém foi perseguida, os irmãos aqui se espalharam. Então a igreja aqui deixou de existir. Então Tiago aqui está sendo usado como um pastor da igreja, que está sendo usado para instruir os irmãos com relação ao sofrimento. Ele diz aqui para os irmãos, Tiago 1, 2 e 3: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Por que Deus prova a nossa fé? Por que Deus faz o nosso riacho secar? Por que Deus tira de nós bênção? Porque Ele está fazendo com que a nossa fé se fortaleça. Deus está fazendo com que a nossa perseverança cresça mais. Deus não é bondoso apenas quando Ele dá. Deus também Ele é bondoso quando Ele tira. Porque quando Ele tira, Ele fortalece a nossa fé, nossa dependência de Deus. É como Deus está dizendo, eu vou continuar a cuidar de você. Não importa se o seu riacho secou, não importa se você perdeu a saúde, não importa se você perdeu a renda, não importa, eu vou continuar a cuidar de você. Nem que eu tenha que dar ordens para as aves do céu trazerem o seu sustento, elas vão trazer, mas eu vou continuar a cuidar de você. Eu quero que você aprenda a confiar em mim. Eu quero ver a sua fé fortalecida. É isso que Deus faz em nós, isso que Deus fez com Elias, Ele está fazendo em nós. E eu creio que esse momento de pandemia que estamos vivendo é um tempo, é um deserto, e nós estamos sendo forçados a confiar no Senhor, porque não há nada que nós possamos fazer a não ser esperar e confiar no Senhor. E nós temos visto aqui, em conversa com os irmãos, nós temos presenciado como que Deus tem suprido o sustento dos irmãos. Muitos irmãos aqui tiveram experiência de ver o riacho se secar, diminuir, mas mesmo o riacho secando, Deus continua cuidando de cada irmão, de cada família da nossa igreja. Então temos só que louvar a Deus por isso. Eu quero, irmãos, ler um texto, ou melhor, a letra de um hino, que mostra o que nós devemos fazer nessa época que o riacho seca. Devemos contar tudo para o Senhor Jesus. Então vamos para, se você tem o hinário aí, o HCC, o hino se chama A Jesus Cristo Contarei Tudo. A Jesus Cristo contarei tudo, que haja em meu peito a me perturbar. Os meus problemas, meus sofrimentos, só Ele pode suavizar. A Jesus Cristo, meu mestre amado, narrarei sempre minha aflição. Aos meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele pode dar solução. Quando tentado, sei que preciso de um protetor que possa valer. Só Jesus Cristo, que é invencível, pode, portanto, me proteger. Sei que este mundo quer atrair-me, do bom caminho me desviar, mas Jesus Cristo, forte e zeloso, sempre me ajuda a perseverar. A Jesus Cristo, meu mestre amado, narrarei sempre minha aflição. Aos meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele pode dar solução. Só Jesus pode dar solução e a nossa esperança tem que estar nele. Amém? Irmãos, vamos para os pedidos de oração. Vou ver primeiramente aqui os pedidos que as irmãs colocaram no grupo. O primeiro pedido da irmã Filomena. Bom dia, irmãs, peço oração pela Fernanda, que está com suspeita. Todos vão passar por exames, então vamos orar que Deus esteja curando e protegendo toda a família. Minha mãe, irmã Zenite, agradeço a Deus por mais uma semana e peço orações por mim. Tenho sentido muita dor no joelho, está difícil para andar, que Deus esteja me fortalecendo. Amém? Que Deus possa fortalecer, que Deus possa, só Ele, tirar essas dores fortes no joelho, né, que minha mãe tem sentido. Irmã Teia, agradeço a Deus pela misericórdia que se renova a cada manhã. Amém? Cada dia que amanhece é um lembrete para nós que Deus continua sendo misericordioso conosco. A Vilca, minha esposa, agradeço a Deus pela
proteção e sustento nessa semana que se findou. E peça que esteja nos guardando, fortalecendo nossa fé nessa semana que se inicia. Amém. Que Deus continue nos guardando, nos fortalecendo. Irmã Elisete, agradeço a Deus pela sua misericórdia, providência, proteção, no nome de Jesus. Amém, irmã? Que Deus continue a cuidar de nós. Irmã Paula, bom dia. Agradeço a Deus pelo cuidado com nossa vida, agradeço pelo sustento e peço oração pelos enfermos de nossa igreja e peço pelo trabalho. Amém, Paula? Que Deus continue sustentando, cuidando, né, dos enfermos e mantendo, né, o sustento, o trabalho de cada irmão. Irmã Preta, quero agradecer a Deus por sua misericórdia e nos proteger com todas as bênçãos em tempos tão difíceis. Amém? E quanto piores foram os dias, né, maiores são as misericórdias de Deus, né? Então, louvamos a Deus porque Ele tem sido misericordioso conosco. Irmã Rose, agradeço por tudo que Deus tem feito. Peço pelo meu emocional, pelos meus irmãos que está muito difícil. Agradeço pelo Leandrinho que já se mudou para a Americana e nos deixa mais tranquilo. Que Deus o abençoe ali. Amém, Rose? Que Deus continue guardar, fortalecer todos vocês, abençoar a família, cuidar e proteger de cada um, irmã. Que Deus os abençoe. Deixa eu ver aqui no grupo dos jovens. Irmão Valderi, bom dia. Meu pedido de oração é pela nossa vida espiritual, pela nossa igreja, e agradeço pelo sustento de cada dia que Deus não tem deixado faltar, e por uma porta de trabalho. Amém, Valderi? Que Deus continue cuidando, sustentando, e no tempo dele, né, vem abrir essa porta de trabalho para o irmão. Deixa eu ver aqui agora no grupo dos homens. Irmão Leandro, bom dia. Agradeço ao Senhor por tudo que tem feito em minha casa pela salvação, e peço oração pela salvação da família e pelo conforto e consolo do Senhor pela perda da mãe da Rose. Que Deus continue, Leandro, cuidando, confortando, e que Deus possa também alcançar com a salvação, né, todos os familiares. Irmão Gilberto, agradeço a Deus porque apesar do período difícil, podemos sentir a presença dEle, atendendo às nossas dificuldades e protegendo as famílias. Amém? Deus nunca nos abandona, louvamos a Deus por isso. Irmão Edmar, bom dia a todos. Agradeço a Deus pelo cuidado com a minha família, que Deus continue fortalecendo toda a nossa igreja e pelo meu trabalho e por nosso país. Amém, Edmar? Que Deus continue fortalecendo irmãos, sua família, bem como toda a igreja e o nosso país. Deixa eu ver aqui se no WhatsApp tem mais pedidos. Ok. Agora eu vou no Facebook ver os irmãos que colocaram aqui os seus pedidos. Mais um bom dia, né, a todos os irmãos aqui. Bom ver a interação, né, dos irmãos aqui. Os irmãos fiquem sempre à vontade aqui para participar, para interagir. Amém, amém. Ok. Amém. A irmã Virgínia, né, ela pede oração pela sua família e pela vida espiritual de todos, né, e agradece a Deus por cuidar de nós nesse momento tão difícil. Amém. Esse é o cuidado de Deus aqui, que Deus tem cuidado de cada um de nós. Ver se tem mais pedidos aqui. Não temos, então que Deus abençoe, né, cada irmão aqui que nos assistiu, né, cada irmão que participou, interagiu aqui.
e que Deus venha fortalecer a nós, que quando se acontecer o nosso riacho secar, que nós lembremos que Deus ele sempre vai ter uma outra provisão para nós aqui. Então eu vou orar e encerrar, lembrar também que no papel que eu olhei não teve nenhum aniversariante essa semana, para a semana que vem vai ter, mas essa semana não teve. E que Deus nos abençoe, nos dê um bom domingo, e se Deus quiser, à noite estaremos aqui para mais um culto online, né? Nós vamos orar nesse momento. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelos os Teus ensinamentos, Senhor, que tanto nos fortalece e nos ajuda. Obrigado porque a Tua misericórdia se renovou mais uma vez nessa manhã para nós. Obrigado porque, como lemos lá em Isaías, Senhor, o nosso nome está escrito na palma de Suas mãos, Senhor. O Senhor não esquece de nós. A situação difícil que vivemos está diante dos Seus olhos e o Senhor está cuidando. Mesmo quando o nosso riacho seca, o Senhor vê o que está acontecendo e o Senhor sempre vai prover e vai nos sustentar de alguma outra forma. Te louvamos e agradecemos por isso, Senhor, e que o Senhor venha fortalecer a cada irmão, continuar suprindo cada necessidade e fortalecendo a fé, a esperança, a alegria de cada um dos seus filhos, Senhor. Nos dê uma boa tarde e que possamos à noite estarmos aqui para te cultuar mais uma vez. É o que eu peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos, que Deus abençoe e até mais tarde então.